Bom dia. Vamos corrigir a atividade daquela Memórias Sentimentais de João Miramar. Então, essa atividade é na página 195, número 1, 2 e 3. Nós temos um texto que diz assim: um romance composto por 163 capítulos, curtíssimos e numerados. É construído por uma montagem de fragmentos que aparecem entrecortados, sem linearidade, resultando numa sintaxe cinematográfica. É uma forma narrativa inovadora, prosa e poesia se misturam com claras influências das artes plásticas e do cinema naquele início do século XX. Se perseguirmos o fio cronológico da narrativa, encontramos nos capítulos relâmpago a personagem principal, o paulista João Miramar. Ainda na infância, na adolescência, ele faz sua primeira viagem à Europa e, de volta ao Brasil, casa-se com sua prima Célia. Ao mesmo tempo, mantém um romance com a atriz Roncabola, o que provoca seu desquite. No final, Miramar fica viúvo, é abandonado pela amante e acaba indo à falência, por ter aplicado mal seu dinheiro na indústria cinematográfica. Neste momento, ele redige suas memórias. Na narrativa, Oswald de Andrade mistura cartas, prefácios e discursos, construindo uma sátira da vida de São Paulo e da linguagem acadêmica. Uma característica de seu estilo é o apego à linguagem coloquial e o rompimento com algumas regras gramaticais. O autor busca uma língua nascida da mistura do português com as línguas dos imigrantes que chegavam ao país. Leia a seguir 3 capítulos deste romance. Eu tinha saído do laboratório de Itacalome, filme, onde Roland tinha dado uma hora preguiçosa de pose para observações contratuais. Ela me tinha confessado pela manhã que seus amores anteriores com pastores não tinham passado de pequenos flertes de criança. Agora, quando tínhamos descido a escada longa e eu me tinha abaixado até os orquestrais cabelos loiros, e tínhamos juntado no grande doce o carnoso grude de um grande beijo, mudo como um surdo. Tu enriqueces por minha causa, ele azula para o sertão, e nós entramos em concordata. Vós protestais por preferência, eles escafedem a massa. Sê pirata, sê de trouxas, abrindo o opala, pessoal sarado, oxalá, que eu tivesse sabido que esse verbo era irregular. E aí vocês viram que o nome do verbo, o título deste poema é verbo cracar. Verbo cracar, que na verdade, se a gente for olhar na nossa língua, não existe esse verbo. E o outro é o verbo mais que perfeito. Então, o poema é chamado mais que perfeito, vocês sabem que é o nome de um tempo verbal. E o verbo cracar. Então, vamos lá às questões. Nos títulos dos 3 capítulos selecionados do romance, o narrador recupera algumas noções gramaticais. O tempo verbal mais que perfeito, composto a categoria sintática de objeto direto e a conjugação dos verbos em verbo cracar. Em cada capítulo, como o narrador emprega essas nações. No capítulo mais que perfeito, ele emprega os verbos neste tempo na forma composta, tinha saído, tinha dado. Em objeto direto, que esse até saltei, ele emprega uma única voz, o verbo transitivo direto e o objeto direto. O poente secava as nuvens, porque o poente secava é o verbo, secava o quê? As nuvens. Então, é um verbo transitivo direto, porque o objeto direto é as nuvens.
Em verbo cracar, embora os verbos se alterem, o modelo da conjugação de todos é o tradicional, no presente do indicativo. Eu empobreço, tu enriqueces, ele azula. Nós entramos, vós protestais, eles escafedem. Na segunda parte, o verbo abrir, o opala, no gerúndio. E o verbo saber, no tempo mais que perfeito do subjuntivo. Na língua coloquial, o mais que perfeito é usado na forma composta. Observe que o autor registra o título tem hífen, diferentemente do que ocorre na denominação gramatical. Olha, gente, não sei se vocês já viram falar no verbo mais que perfeito, e vocês sabem que nós, brasileiros, nunca usamos o verbo mais que perfeito em nenhum momento quando nós estamos falando. O verbo mais perfeito simples, porque o composto a gente usa direto. Talvez você não saiba distinguir o que é um verbo mais que perfeito. Por que é que ele é chamado verbo mais que perfeito? O verbo mais que perfeito acontece porque é um passado que aconteceu antes de outro passado. E vocês falam direto e não sabem o que estão falando. Por exemplo, se você chega na casa de uma colega e a colega não está em casa, você diz assim: quando eu cheguei na casa dela, ela já tinha saído. Então, você viu, quando eu cheguei, aí o verbo no pretérito perfeito, passado. E aí ela já tinha saído, também é um verbo que é um passado. Só que esse passado aconteceu antes do seu passado, quando eu cheguei. Então, aí chamamos mais que perfeito e ela já tinha saído. Já tinha saído. Tinha o verbo auxiliar e saído o verbo principal. Então, aí é o mais que perfeito composto, que é o que nós falamos sempre. Agora, se eu fosse transformá-lo num simples, seria assim: quando eu cheguei na casa dela, ela já saíra, né? Fizera, saíra. Só que vocês sabem que a gente não usa esse verbo na nossa linguagem coloquial, nunca. Nós brasileiros, não. Nos capítulos, o narrador não tinha o objetivo de tratar dessas noções gramaticais, como as conhecemos, mas de parodiá-las. A que situação da narrativa remete os títulos? No capítulo Mais que Perfeito, o mais que perfeito para o narrador, personagem, foi o beijo no fim da escada. Em objeto direto, o narrador, personagem, entra numa casa de joias para comprar um objeto para o modelo. E o verbo cracar, o narrador, personagem, contra as trajetórias de sua falência financeira, porque você vê que ele era uma pessoa rica, mas ele perdeu tudo. Então, os verbos vão dizendo as ações que acontecem na vida dele. A paródia expressa nos episódios estabelece um diálogo crítico entre dois eixos paralelos, o linguístico e o social. Explique para cada capítulo a sátira feita à gramática tradicional. No capítulo Mais que Perfeito, o narrador retoma o tempo verbal, não para tratar de assuntos referentes à conjugação, mas para contar a cena do beijo. Em objeto direto, o narrador não se refere ao termo da análise sintática, ao objeto direto, mas aí, no caso, aí, o objeto é joia de desejo de rola, né? Em o verbo cracar, seu objetivo não é a conjugação do verbo seguindo a gramática normativa, e sim mostrar a irregularidade está na situação financeira, com a quebra da Bolsa de Valores. E vocês lembrando que a Bolsa de Valores, vocês que estudam história, a Bolsa de Valores de Nova York, ela quebrou, parece que no ano de 1929, isso aí é a década que esses autores viviam no modernismo brasileiro. Então, tem uma relação com a contemporaneidade. E a questão 3 é que elementos linguísticos e narrativos recuperam a linguagem cinematográfica. O autor organiza os episódios como se fossem cenas, numa simultaneidade de enunciados fragmentados, cabendo ao leitor montar a narrativa.
A estrutura das frases é organizada sistematicamente, com rupturas discursivas. Nos capítulos analisados, encontramos cenas de amor e de falência que são feitas de colagem de fragmentos. É como se, não sei se vocês já viram, hoje os filmes são diferentes, mas no passado existia o estupro de filmes. Então, como se fossem alguns flashes que eles iam filmando. Mas vocês sabem, quando vocês vão editar um vídeo, vocês podem fazer vários filmes, vários flashes, e depois vocês vão montando e fazendo o filme inteiro. Então, é isso, mais ou menos isso que é a ideia desse poema, que era como se fosse um filme. Bom, gente, nós terminamos a aula por aqui e tenham todos um bom dia.